Bem, pessoal, nós vamos falar aqui com o professor Celso, que veio até a Faculdade de Pará de Minas, professor Celso Vasconcelos, professor, filósofo, escritor, especialista na área de educação e que teve uma manhã de formação com os professores da FAPAM, Faculdade de Pará de Minas. Professor, depois dessa estrada longa que o senhor tem na área da educação, que palavrinha o senhor diria para um professor iniciante que está começando hoje o seu trabalho? Eu diria assim que acho que ele precisaria tentar se aproximar, vivenciar as grandes alegrias da docência. Porque nós temos pequenas alegrias, que são aquelas questões assim, bom, eu ganho pouco, mas todo mês chega, eu tenho estabilidade, eu tenho 2 meses de férias, eu vou me aposentar com salário integral. E aí, isso para mim não sustenta um projeto de vida, né? São alegrias pequenas. Tem um outro tipo de alegria, que é aquela alegria patológica. É aquela em que, por uma distorção do processo, o professor acaba tirando a alegria, por exemplo, de ter a capacidade de prever, no começo do ano, a reprovação do aluno no final do ano. E quando o aluno reprova no final do ano, ele fala, está vendo? Eu acertei, né? Então, isso para mim é uma profunda... E uma outra, a negação da alegria, que é a tristeza, né, quando o professor não se sente capaz. Então, para mim, para ele se fortalecer, para ele mirar naquilo que é essencial, as grandes alegrias, que no meu entendimento são 4. A atividade extremamente relevante que nós exercemos, o magistério é fundamental. Para cada ano de escolaridade da mãe, diminui a mortalidade infantil, diminui internação, etc, etc. Depois, a questão... do relacionamento humano, do encontro humano. A educação é uma coisa fantástica, porque você tem ali todo dia na sua frente aqueles alunos, que ao mesmo tempo que é um desafio, uma coisa delicada, difícil, mas é um privilégio você estar todo dia sendo desafiado a se tornar um ser humano melhor a partir desse relacionamento. Depois, a terceira grande fonte de alegria é a aprendizagem. O professor que é professor tem que estar sempre aprendendo, né? E o conhecimento dá muita realização, dá muito prazer. O próprio Freud comparava o prazer de conhecer ao prazer sexual. Então, é alguma coisa que traz um enriquecimento. E a quarta fonte de alegria é justamente a atividade de ensino. Essa experiência maravilhosa que... Quando você começa a trabalhar, você vê o aluno crescendo, é o aluno que aprende, a gente não pode aprender pelo aluno, mas ele aprende com a tua ajuda, com a tua mediação. Isso traz uma satisfação enorme, é uma realização. É difícil às vezes dizer. Eu costumo dizer assim, se você me pedir para falar sobre os fundamentos pedagógicos, epistemológicos, psicológicos, eu fico 3 anos falando. Agora, se você me pedir para falar sobre os fundamentos dessa alegria do ensino, eu dou uma de Chicó, lá do Alto da Compadecida, e vou dizer, eu não sei, só sei que foi assim, né? Só sei que mas é uma experiência, e quem vive isso sabe disso, né? Mas isso pede uma entrega. Tem uma colocação do Martin Buber, que eu gosto muito, ele diz, o mestre orienta os discípulos, e nos momentos de depressão, os discípulos reorientam o mestre. E para mim é uma coisa profunda, porque isso já aconteceu comigo. Eu fui resgatado pelos meus alunos em momentos difíceis da minha vida. Agora, isso só acontece se a gente estiver focado, se a gente estiver se dedicando, se a gente der o primeiro passo. Então, eu acho que um professor que está iniciando, ao mesmo tempo que ele está lutando pelas condições de trabalho, que ele está lutando pelo salário, que ele precisa investir nessa formação, precisa investir nessa sensibilidade para aquilo que é essencial na sua profissão. O senhor começou de uma forma tão bonita, citando Mário Quintana, mais ou menos assim, que quem não compreende a profundeza de um olhar não vai compreender uma explicação, por mais difícil que ela seja. E eu fiquei pensando, mas então como deve ser o olhar do educador? O senhor poderia falar um pouquinho para mim? Eu acho que o olhar do educador, ele tem que ser o olhar da criança. E a criança olha para o mundo sem preconceito. A criança olha para o mundo com uma profunda curiosidade. A criança olha para o mundo querendo atribuir sentido às coisas que ela vê, às coisas que ela vive. O olhar da criança para o mundo é um olhar que busca o encontro. A gente costuma dizer que o melhor brinquedo para uma criança é uma outra criança. Então, a criança busca a amizade, a interação.
a cooperação. Então, para mim, esse deveria ser o nosso olhar. Por isso que eu entendo que a gente tem que aprender muito com as crianças, esse olhar das crianças, que no fundo é um olhar de profundo amor, né? Mas a escola então não está complicada demais? Eu acho que o grande problema, no meu entendimento, é que nós perdemos essa sensibilidade. Porque a função do magistério, historicamente, ela foi se constituindo como uma função de desconfiança em relação aos alunos. Você vê isso, uma coisa muito simples. Que sentido tem você querer reprovar uma criança de 8 anos? Como é que você pode responsabilizar sozinha uma criança por sua não aprendizagem? O Estado falha, o Executivo falha, o Legislativo falha, o Judiciário falha, os pais falham, a mídia falha, a universidade falha na formação do professor, os professores falham, os gestores falham, a merendeira falha, a editora de livro didático falha, o sindicato falha. E por que só a criança vai... Por que a gente tem... E agora, quando você fala isso aos professores, é uma reação violenta. Então o que é aprovar todo mundo? Não, a criança não vai para a escola para ser aprovada ou reprovada, vai para ser qualificada. Então, uma coisa tão violenta como essa de você interromper o ciclo de formação, a Teresa Pena Firme costuma dizer, né? Se você não viveu bem o 6º mês de gravidez, o teu filho vai nascer com 10 meses para nascer com base, você vai repetir o 6º mês. Como é que você vai interromper os ciclos da vida? Agora, isso que é uma violência, no meu entendimento, para a grande parte dos professores, é absolutamente normal. Então, é a perda dessa sensibilidade. Então, para mim, a minha esperança hoje é trabalhar que os professores consigam olhar, né, de fato, ver e enxergar a criança que está ali na frente dele e o quanto aquela prática em sala de aula está favorecendo, de fato, o seu desenvolvimento. Nós temos que potencializar a potência e não sufocar, né? Dom Bosco dizia que a educação entra pelo amor, pela porta do amor. E eu fiquei esperando e o senhor tocou bem nessa tecla e tocou fundo no final e acabou dizendo que a gente evita esses temas porque são profundos demais. É proibido falar de amor na escola? É quase que. Porque ou tem aquele discurso meloso, aquela coisa de autoajuda, que não tem nenhuma repercussão na prática, né? Olha, eu te amo muito, eu estou te reprovando porque eu te amo, tá bom? Ou então é proibido porque não é um tema científico, não é um tema acadêmico, não cai no Enem, não cai no vestibular. Então, eu acho que existe uma evitação, sim, desse tema. Até porque é uma coisa que te compromete, né? Se você começa a falar sobre isso, você tem também que olhar as suas... E não é fácil a gente viver isso, né? A gente poder... Mas eu entendo que nós temos que avançar. Agora, eu insisto que a gente tem que fundamentar, né? Para não ficar nesse senso comum. Então, nós temos obras fantásticas. Você pega uma Hannah Arendt, por exemplo, que é uma grande filósofa alemã, então, ela tem reflexões fantásticas sobre o amor. Aliás, a própria Hannah Arendt tem uma tese de doutorado que é sobre o amor em Santo Agostinho, né? Nós temos aí o Teilhard de Chardin, que trabalha o conceito de amor. Tanta gente que, assim, estou falando da área da filosofia, da área da psicologia, da psicanálise. Para a gente concluir, eu vi o senhor citando experiências bonitas que o senhor teve em Minas Gerais, com a PAC, por exemplo. O que representa Minas Gerais na sua vida? Olha, para mim ali, aquela experiência que eu tive em abril de 2014 foi um divisor, assim, realmente uma coisa... Eu agradeço muito lá ao professor Tio Flávio que me levou, porque eu vi que é possível, eu vi ali... E a gente não está falando de uma possibilidade, a gente está falando de fatos concretos, né? O preço o recuperando da PAC custa 1/3 do sistema prisional mineiro, e enquanto o sistema prisional mineiro a recuperação é em termos de 30%, na PAC é de 85%. A coisa funciona, e ali você tem criminosos, você tem assassinos, você tem traficantes de droga. Então, aquilo mostrou o que para mim, né? Dá uma energia assim de você ver, é possível, um outro mundo é possível, um outro ser humano é possível. E aí me angustia ao mesmo tempo como é que a escola condena tão precocemente as crianças. Tem professores que, meninos de 7, 8 anos, né? Esse menino não tem jeito. Ora, você é um traficante de drogas, você é um assassino, tem jeito, né? Então, para mim, essa experiência da PAC, eu acho que vocês que são aqui de Minas precisariam conhecer mais, divulgar mais, que eu acho que é uma experiência fundamental em termos de resgate da esperança na humanidade. Professor, muito obrigado. O senhor que resgatou tanta gente pela sua vida, no seu trabalho, que o senhor continue sendo resgatado pela vida fora. Opa, agradeço muito. Muito obrigado. Obrigado.